E aí pessoal, tudo bem? Em eletrônica aplicada, hoje eu quero fazer uma introdução aos sensores ópticos e te apresentar o sensor óptico de barreira. Vamos lá? Diversos são os sensores que você vai encontrar aí na medição das mais variadas variáveis na nossa natureza. Temperatura, você vai encontrar sensores para medição de nível, sensores para medição da vazão, sensores para medição da pressão, sensores utilizados também na indústria alimentícia de modo geral, como densímetros, dosímetros, diversos outros sensores chamados de analíticos. E também uma classe bastante importante e interessante, que é a classe dos sensores de presença. Os sensores de presença, também conhecido como sensores de proximidade, tem diversos tipos, como sensores mecânicos, também conhecido como as chaves fim de curso, que são sensores não só de presença, mas também de contato. Bom, você tem outros sensores que vieram para substituir os sensores mecânicos e utilizam diversos outros princípios físicos, como por exemplo sensores capacitivos, sensores indutivos, sensores do tipo também magnéticos, sensores do tipo ultrassônico e também uma classe bastante importante que é a classe dos sensores ópticos, que existe uma gama diversificada e diversos tipos, modelos e princípios para esses tipos de sensores. Hoje eu quero te falar sobre os sensores ópticos. Sensores ópticos são encontrados nas mais variadas formas, mas três princípios são os principais. Barreira é um deles, a difusão, o retorno da luz ou não, é um outro tipo, e a retroreflexão. Então você vai encontrar aí basicamente sensores ópticos utilizando as ideias de barreira, do modo difuso ou retroreflexivo. Mas por que eu utilizaria um sensor óptico? Geralmente um sensor óptico ele possui um alcance maior que sensores indutivos ou capacitivos. Além disso, se você estiver trabalhando, por exemplo, no vácuo, não haverá distinção do tipo de material, sendo metálico, condutivo, poroso, e sensores indutivos e capacitivos sofrem mais com as diversidades dos tipos de materiais. Bom, mas qual é a ideia de um sensor óptico? Bom, eles são baseados em dois circuitos eletrônicos, um emissor e também um outro receptor. Então nós temos de um lado um elemento que emite a luz e nós temos do outro lado um elemento que recebe essa luz. Bom, nós temos também que do lado do receptor, ele é um elemento com um pouco mais de eletrônica, porque ele tem que identificar o tipo de luz através do analisador de frequência e ele que vai ser responsável também por realizar o chaveamento, indicando na saída, fechando ou abrindo algum contato, indicando que teve uma atuação daquele determinado sensor. Então, o emissor ele envia um feixe de luz de forma pulsada, através de um LED até o receptor. E é por isso que o receptor ele possui um fototransistor, que é um elemento sensível à luz, e um circuito detector da luz vindo do emissor. É o receptor que é responsável por receber a luz. Ele é que é o elemento sensível, mas é o analisador de frequência que é capaz de identificar e separar que a luz é a luz real que está sendo enviada pelo emissor e não a luz ambiente. Bom, você vai encontrar aí sensores ópticos que utilizam luz do tipo infravermelha, que você não vai visualizar. Você vai ter também a vermelho visível e também sensores que utilizam a luz modulada do tipo laser. Tá? Outras vantagens que você teria aí em utilizar os LEDs aí nos sensores ópticos. Bom, eles operam numa larga faixa de temperatura, também são muito resistentes à vibração, choques mecânicos e, claro, possuem também uma vida útil longa. Bom, eu citei que por vezes você vai utilizar a luz infravermelha, às vezes o laser, mas às vezes a luz é visível. Pode ser para uma detecção de segurança, pode ser por uma detecção de funcionamento ou simplesmente para facilitar a instalação. Sensor óptico de barreira. Bom, o sensor óptico do tipo barreira ele consiste em duas unidades separadas, sendo que cada uma está montada em lados opostos do objeto que vai ser detectado. E claro, eles têm que estar alinhados de forma que o emissor consiga enviar a sua luz pulsada para o receptor.
Então, quando o receptor deixa de receber o sinal do emissor, como que isso vai acontecer? Quando o objeto, né, interromper o feixe de luz do emissor para o receptor, um LED indicador será acionado. Além disso, claro, você tem que estar ligando, claro, o receptor a uma carga ou a um CLP ou ao Arduino, um microcontrolador qualquer. E nesse caso, né, todo o sensor tem uma comutação dos seus contatos, ou seja, um contato aberto passa para fechado ou um contato fechado passa para aberto, sinalizando então que o alvo interrompeu o sinal que estava sendo recebido pelo receptor. Claro que o alvo interrompeu a barreira. Bom, você não pode utilizar o sensor óptico de barreira em qualquer elemento. Você deve imaginar, claro, que elementos transparentes, né, a luz irá passar pelo objeto, né, e com isso ele não fará a interrupção do sinal, não sendo então detectado. Você pode imaginar vantagens, né, do sensor óptico de barreira. Uma delas, por exemplo, é que ele pode operar em longas distâncias, até em ambientes empoeirados ou sujos. Uma grande desvantagem desse sensor é que por estar com as unidades, né, de emissor e receptor em elementos separados, você vai precisar de fonte de alimentação, tanto do lado do emissor quanto do lado do receptor, pois para envio da luz, o emissor tem que gerar essa luz, claro, ele vai precisar de energia, e o receptor, para poder, né, energizar, interpretar o sinal recebido, né, pelo emissor e para poder comutar os contatos, informar e sinalizar, também utilizará energia. Vamos pensar em algumas aplicações onde você pode, né, utilizar aí o sensor óptico de barreira. Por exemplo, em medições de nível, né, dependendo do tipo do líquido, você vai poder sim utilizar, né, o sensor óptico de barreira como medição de nível. Na passagem de objetos, desde que não sejam também, né, translúcidos, transparentes, você também conseguirá fazer a aplicação, né, na contagem, né, de elementos utilizando o sensor óptico de barreira. E ainda, né, uma aplicação extremamente interessante, né, com o uso de sensores de posição e de velocidade, né? Neste caso, né, o emissor e o receptor, né, eles formam um conjunto, né, por onde um disco, né, irá passar, transpor, né, esta luz, informando, né, quantos pulsos, de acordo com a quantidade de pulsos, você consegue saber que velocidade determinado motor, por exemplo, né, determinada máquina está girando. E se você, né, fizer uma codificação nesse disco, você consegue inclusive saber, né, se ele está indo no sentido horário, se ele está indo no sentido anti-horário, né, e até em que posição exata ele está, né? Então, uma das grandes aplicações aí dos sensores ópticos, né, é na detecção de posição e de velocidade. Bom, galera, com relação a essa introdução aos sensores ópticos e te apresentando aí o sensor óptico de barreira, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que todos estejam bem, forte abraço a todos e até um próximo vídeo, pessoal.